live não. Então, Renato. Como é que é? Está-se bem? Está-se sempre bem. É isso. Pá, estamos aqui para um tema especial para vos trazer também estas questões, também as vossas dúvidas e as minhas. Creio que o Otávio também há de ter dúvidas. Claro que sim. Queres apresentar o tema, a malta? Boa tarde, boa noite, bom dia a ti e a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Hoje o tema é o jejum. Não é o jejum intermitente, mas é o jejum bíblico. Porque este é um assunto que a mim me fala muito. É um assunto que eu há uns 7, 8 anos atrás, sem absolutamente ninguém ter falado comigo sobre isso, ou vai estudar isto, ou vai ler isto, ou prepara-te para isto. Foi realmente um assunto que Deus plantou no meu coração. Até porque em todo o meu percurso na igreja não me lembro de alguém falar sobre este assunto. O jejum bíblico. E só por isso despertou a minha curiosidade. Porque eu via em certas passagens da Bíblia, eu vejo a referência ao jejum bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E fiquei curioso em tentar perceber o que era o jejum bíblico e qual era a razão pela qual não se falava e infelizmente não se fala o necessário sobre este assunto. Mas achas que tens alguma razão para que é que achas que as pessoas não falam? É assim, eu não tenho, não há uma justificação, não é? Não há uma justificação. Pelo menos eu não conheço nenhuma justificação. A única que eu tenho no meu coração é que o diabo, realmente, o inimigo, ele tem grande interesse que este assunto saia do panorama cristão. Uhum. É um assunto que, como nós já vamos falar mais à frente, é um assunto que provoca estragos realmente no reino do inimigo. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Daí essa intenção do inimigo de... Por falar neste tema, tu aqui há uns episódios atrás, já não sei em qual é que foi, tu falaste que havia um déficit de Bíblia no corpo de Cristo. Verdade. E também esse pode ser um dos motivos para que não se fale. Ou seja, se as pessoas não leem, as pessoas não sabem. Não sabem, é verdade. E eu estive a fazer uma pesquisa sobre este tema e há muita gente que ouve falar no jejum e conecta com Ramadão. Ou seja, às vezes as pessoas até têm uma ideia errada do que é o jejum. Percebes? Ou também, pode ser por outro ponto de vista, eu não consigo aqui citar perfeitamente o versículo, mas sei que é Mateus 6,16, em que diz para não fazer o jejum, para guardares para ti, para não falares sobre isso. Para meteres uma cara alegre. Isso. Percebes? Ou seja, pode haver muita gente também que o faz e que não o diz. Ou seja, no teu caso, acho que és a única pessoa que eu conheço que faz assim um jejum. Eu não sei quando é que tu fazes jejum. Eu não sei. Nem vais saber. Mas assim, eu não sei. Eu sei que tu fazes, mas não sei quando é que fazes. Alguém disse, né? Eu sei que tu fazes, mas não sei quando é que tu fazes. Eu acho que essa cena é fixe, porque tu, ao estares a falar com outras pessoas, dizendo, pá, vou fazer X dia a X dia, vou fazer jejum, já estás a meter uma cena na tua cabeça. Digo eu que nunca fiz, né? Estou a falar de cor. Estás a meter uma cena na tua cabeça de... Ou seja, tu quando vais fazer o jejum, inconscientemente já vais estar se calhar a pensar o que é que aquela pessoa há de estar a pensar agora. Será que ela está a pensar que eu estou mal ou estou bem? Estás a ver? E isso vai-te tirar do foco. Estás a ver? Certo. Já não vais estar 100% no espírito. Já vais estar ali um bocadinho, estás a ver? Tipo, no inconsciente. O que é que achas? Pá, é assim, tu falaste aí muitas coisas que me obriga também a tentar responder a muitas coisas, não é?
Primeiro e antes que tudo, o criador do jejum foi Deus. Não foi a religião, não foram os muçulmanos, não foram os cristãos. Foi Deus. Deus é que é o autor do jejum. Por questões espirituais, porque o jejum bíblico é isso, é abstinência de comida ou bebida com um propósito espiritual. Esse é o jejum bíblico, não é? Não estamos a falar de outros tipos de jejum que agora se fala, jejum intermitente, com o propósito de se perder peso e de certa forma trazer cura ao próprio organismo, não é? Mas tudo isso, até esse facto, não é? Que hoje a medicina comprova, eu não queria entrar já para aí, mas já que estás a falar, a própria medicina, aliás, acho que foi em 2006, o Prémio Nobel da Medicina foi atribuído a um médico japonês, porque eu estou a falar disto porque, lá está, é um assunto que talvez nestes últimos 6, 7 anos foi o assunto que eu mais pesquisei, que eu mais estudei, que eu mais li, e tentei praticar, não é? E então esse médico ganhou o Prémio Nobel porque ele descobriu, ou ele provou cientificamente, que quando nós entramos num período prolongado de jejum, sem comida, porque o jejum sem água, mais que 3 dias, é muito perigoso. Não aconselho, aliás, ninguém o deve fazer. Agora vem a tal pergunta, então, mas Moisés teve 40 dias. Ok, mas Moisés, a Bíblia diz que ele entrou na presença de Deus, ele entrou numa nuvem. Ele estava no monte e ele entrou na presença de Deus e ele esteve num plano espiritual diferente daquele que até o Senhor Jesus teve, porque o Senhor Jesus teve 40 dias e 40 noites no deserto, mas não diz que ele teve sede. Quando ele terminou o jejum, diz, e teve fome, e comeu. Ou seja, não fala que Jesus teve 40 dias sem beber água. Pronto. Então esse médico prova, e ao nome, acho que o nome que foi atribuído é autofagia. Autofagia. Ou seja, num período determinado, eu agora não sei dizer quantos dias, acho que é a partir de 3 dias tem um determinado efeito, e depois mais dias tem outro efeito, mas o processo é fazer com que células cancerígenas, células que estão em decadência, células que até pequenas infecções, bactérias, vírus que o nosso corpo possa ter, esse processo, a autofagia, entra em ação. Mas ele só entra em ação quando há um jejum prolongado, ou seja, abstinência de alimento. Mas é importante dizer o quê? Como eu estava a dizer, que o jejum é da autoria de Deus, não é? Deus é que pensou no jejum, e por várias razões, principalmente a parte espiritual, mas também a parte física, não é? Eu não sou médico, mas tenho um amigo que é médico, ele também é nutricionista, ele está no Brasil, é o Jorge, provavelmente o António Jorge deve estar a ver e ouvir, e sempre que eu me iniciava num passo maior de fé no jejum, eu falava com ele quais eram os cuidados, porque isso é muito importante também as pessoas perceberem, não é? Não é qualquer pessoa que pode fazer jejum, isto também está clinicamente provado. Pessoas com deficiências renais, por exemplo, pessoas que estão a tomar medicação, não devem fazer jejum. Diabetes, doenças crónicas, as pessoas não devem fazer jejum sem pelo menos falar com o médico, não é? Há que ter esse cuidado. Mas é importante dizer que todas, digamos, as religiões, as monoteístas, não é? A judaica, a muçulmana e a cristã, todos jejuam. Todos jejuam. Os budistas jejuam. Os satanistas jejuam. Então, todos eles na busca de alcançar um nível espiritual maior. Então, até essas pessoas que não leem a Bíblia, incluindo os budistas, os hindus e outros mais, todos eles têm o jejum como uma prática regular. Eles até acreditam que para obterem um determinado nível de poder
dentro daquele âmbito deles, eles têm que jejuar, não é? Então, a grande pergunta que eu sempre fiz a mim mesmo, quando me deparei com as Escrituras, e depois podemos até aqui citar, quando deparei com as Escrituras, aquilo que a Bíblia realmente fala sobre o jejum, a pergunta é: o que é feito do jejum bíblico na igreja contemporânea? Não é? Porque na igreja primitiva, no início da igreja, eles praticavam o jejum era uma prática regular na vida deles. É uma coisa, é algo que não se... E daí nós estarmos aqui a falar sobre isto, porque eu acho que é um assunto que tem que ser levantado. E graças a Deus, e porque Deus tem levantado pessoas nesse sentido, já se vê cada vez mais pessoas a falar sobre isto, não só em Portugal, mas noutros lados, porque realmente o jejum, claro, o jejum, mas sempre aliado à oração. Yeah. Não podemos desligar uma coisa da outra, não é? Porque fazer jejum sem o propósito de orar, de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, é um jejum. Acho que até houve um vídeo que tu mandaste aí que falava que era jejum em oração e dar aos pobres, uma cena assim, que tinha um propósito que era, ou seja, a comida que tu abdicavas, tu davas a quem necessitava. Acho que um vídeo que tu mandaste para aí. Mas eu queria te perguntar como é que tu começaste a ficar mais interessado pelo tema, a buscar mais informação? Foi muito simples. Como eu estava a dizer, foi algo que eu tenho a certeza que Deus despertou no meu coração. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Para que eu mergulhasse nesta questão do jejum. E comecei por ler um livro, um pequeno livro, que eu tenho aqui, aliás, que eu leio de vez em quando, para recordar algumas coisas, que é este livro aqui de Kenneth Hagin, Guia para o Jejum Equilibrado. É um livro muito fininho, muito, muito prático, muito simples. E este livro vem-me trazer, digamos as bases para eu tentar perceber o que realmente é o jejum bíblico e porque não iniciar eu próprio, não é? Já que não é uma prática que se veja muito hoje em dia, porque não iniciar eu próprio aquilo que este escritor, que aliás ele era um praticante de jejum também e oração, e porque não começar, porque deixa-me dizer-te isto, Renato, há coisas que nós podemos ler nos livros, mas só aprendemos com a prática. Muitas coisas os livros ensinam, dão-nos uma direção, mas a prática faz toda a diferença, não é? Eu posso ler 20 livros sobre jejum, mas se eu não jejuar, eu nunca vou entender. E é importante a gente perceber sempre que o jejum deve estar sempre debaixo da direção do Espírito Santo. Nós devemos ter uma direção da parte de Deus e devemos ter um propósito, não é? Entrar num jejum com um propósito, não entrar para experimentar, a ver como é que é ou como é que não é. Se consigo, se não consigo. Porque o jejum e a oração, não é? Eles vão revelar, aliás, o jejum ele serve para muita coisa, mas serve essencialmente para nos mostrar muitas deficiências que nós temos, coisas que nós temos que remover da nossa vida, coisas que nós temos que melhorar e provar coisas de uma forma muito mais intensa no plano espiritual. Tudo se amplia, não é? As coisas ganham uma dimensão muito, muito mais forte. Mas foi assim que as coisas começaram. Eu despertei para este assunto e à medida que, como se costuma dizer, mergulhei nos prazeres do jejum, não é? Eu comecei cada vez a ter mais fome de conhecer a Deus e de estar em comunhão com Deus desta forma, porque realmente é tudo mais intenso, é tudo muito, muito mais prazeroso. Claro, quando tu não vou estar aqui a ser hipócrita, quando tu pensas, pelo menos eu quando penso em jejum ou quando o Senhor fala ao meu coração que eu devo guardar um período para jejuar ou porque eu estou num momento de estagnação espiritual, eu não sei
ou por exemplo tenho que tomar uma decisão crítica na minha vida, aceitar alguma coisa e eu não sei que direção tomar, eu vou para o jejum, porque eu sei que no jejum eu vou ter uma maior clareza, tudo fica mais claro no plano espiritual, entendes? Porque a gente está aqui a conversar de uma forma descontraída, mas esse meu amigo que é médico, ele disse-me assim, o jejum, imagina, tu tens um computador e tu começas a abrir janelas, várias janelas, né? Vários aplicativos, né? Uhum. E às tantas o computador já está demasiado ocupado, já está demasiado preenchido, né? Ele começa a ficar lento, entendes? E eu não estou a falar só no plano espiritual, mas até no plano físico. O jejum, até no plano físico, ele representa um reboot, ou seja, é um restart do sistema. Ou seja, o sistema ele vem abaixo, né? E depois ele volta a reiniciar já com uma nova dinâmica, já com uma nova força. Mas tudo isso dentro do período de jejum, ou seja, nos primeiros dias vais abaixo, né? É isso? Sim. Nos primeiros tempos, não sei. Sim, é assim, vamos assim dizer que, para mim, porque lá está, o jejum é como disse alguém, o teu jejum, as tuas regras, não é? Até porque a Bíblia não diz especificamente, não há, digamos assim, nenhuma direção específica de como fazer o jejum. Só diz que deves te abster de comida ou de bebida. No caso de Esther, não é? Está lá no livro de Esther, foi um jejum de 3 dias de comida e de bebida. E nós percebemos, indo ao encontro do que eu estava a dizer, nós percebemos o quê? Que todos os momentos críticos que a Bíblia relata, quase todos eles estão ligados ao jejum. Quando era necessário tomar uma decisão, quando era necessário, no caso de Esther, é o exemplo mais conhecido, não é? Até podemos falar sobre isso. A Esther, ou o livro de Esther, fala que saiu uma sentença, não é? De matar todos os judeus. Havia um plano para matar todos os judeus. E a Esther estava no palácio do rei. Ela era a esposa do rei, não é? Mas ela não tinha uma estratégia de como evitar. E ela própria era judia, não é? Então, nós percebemos agora, ao ler a história, que Deus levantou Esther para aquele momento, para aquele lugar na história, para evitar essa situação. Aliás, a situação foi totalmente revertida a favor até dos judeus, não é? Ou seja, eles eram os perseguidos e eles passaram depois a perseguir os outros. Ou seja, eles ficaram por cima quando os queriam deixar por baixo. Mas não podemos esquecer que essa estratégia veio depois de um período de jejum de 3 dias. Porque ela decretou, quando ela recebeu essa notícia que o povo seria exterminado, ela não teve outra escapatória a não ser entrar num jejum. Ela proclamou um jejum de 3 dias sem beber e comer. Um jejum total, não é? Mas tu estavas-me a perguntar qualquer coisa que eu agora já a minha última pergunta. Sim. Que era importante. Mas pronto, isto para dizer que em vários momentos relatados na Bíblia, o jejum bíblico está sempre, aparece sempre. Pronto, desculpa, já me lembrei. O que eu tinha perguntado é que tu falaste dessa cena de um restart, né, do corpo. Tinhas dito nos primeiros tempos, né? Sim. Nos primeiros tempos vais uma beca abaixo. Sim. E depois... Ok, já cheguei lá. É assim, lá está, como eu estava a dizer, é muito pessoal, entendes? O meu jejum não é obrigatoriamente igual ao teu, porque o teu corpo, ele responde de uma maneira diferente do meu, né? Mas de uma forma geral, para mim, os 3 primeiros dias são os dias piores, em termos físicos, em termos de sofrimento, entre aspas, né? E quando eu vou entrar num período de jejum, seja de 1 dia, seja de 3, de 7, não interessa, eu não fico feliz. Eu não fico, como é que eu ia dizer, não é algo que nós
eu pelo menos eu não fico alegre, não fico bem disposto por estar a fazer o jejum, porque realmente o jejum vem combater a nossa carne, não é? Esse é um dos propósitos também do jejum. E os primeiros 3 dias são para mim os mais difíceis, mas depois dos 3 dias, no terceiro, quarto dia, o jejum ganha uma nova dimensão. Quem já fez mais do que 3 dias de jejum percebe perfeitamente o que eu estou a dizer. No quarto dia de jejum, as coisas ganham uma nova intensidade Em termos espirituais. Porque em termos físicos, isto foi aquilo que também me explicaram, e aquilo que eu tenho aprendido, porque normalmente é sempre igual. Os primeiros 3 dias são dias em que o teu corpo está habituado, né? O nosso corpo, ele está habituado a ter nutrientes, ele está habituado a receber vitaminas, ele está habituado a muita coisa, ele habitua-se, não é? Então, de repente, tu deixas de fornecer aquilo que ele está habituado a receber. Então ele começa a gritar, digamos assim. O corpo fala, literalmente, o corpo fala. Dores de cabeça, cólicas, algumas situações de diarreia também. Ou seja, é desagradável. Não quer dizer que é sempre assim. Há pessoas que não têm estes problemas, mas algumas vezes eles existem, nomeadamente as dores de cabeça. A urina fica mais escura, não é? Porquê? Porque eu não quero entrar aqui. Isso, né? Exatamente. Lá está. Aí nós começamos a ver esse processo, não é? De que é o tal reboot. Yeah. Ou seja, o teu corpo ele começa a libertar, ele começa-se a soltar de toxinas que nós nem fazemos ideia. Aliás, esse meu amigo que é médico, ele disse: pá, os meus pacientes, eu recomendava sempre que pelo menos uma vez por ano, eles fizessem um jejum para fazer realmente esse reboot, porque realmente é isso que o jejum promove, fisicamente falando. Promove esse reboot e é importante dizer isto. Nós que fazemos o jejum bíblico e que esperamos em Deus e que oramos e que meditamos e lemos a palavra, nós não vemos o resultado. Isto é muito importante para as pessoas que estão a ver ou a ouvir e que querem se iniciar no jejum. E é importante perceber que nós não vemos os resultados do jejum, não se veem no jejum. Normalmente, e eu pensava o mesmo, nós achamos que entramos no jejum e que nós vamos ver resultados no jejum, mas isso, pelo menos comigo, nunca aconteceu. O resultado, ou os frutos, eles se manifestam após o jejum. Porque, lá está, temos que considerar esses 3 primeiros dias são dias que a nossa carne, o nosso sono pode não ser tão tranquilo, pelo menos no meu caso, porque a carne clama, há picos em que nós, pelo menos eu venho muito abaixo, não é? E de repente as coisas mudam de figura, de repente tenho uma dor de cabeça mais forte, mas isso são sintomas, não é? São coisas que o nosso corpo está a gritar: dá-me isto, dá-me vitaminas, dá-me proteína, naquele vídeo que tu naquele vídeo que tu me mandaste desculpa, naquele vídeo que tu me mandaste, já não lembro do nome do senhor, mas ele fala lá que a partir de X dias, ou seja, o teu corpo começa a consumir a gordura do corpo, não sei acumulada, quê, mas depois chega ali a um certo dia que tu deixas de ter, não é deixas de ter fome, mas já não é. Tal e qual. O teu corpo se calhar começa-se a ambientar aquele novo. Tal e qual. Estás a ver? Aquela cena. Ele adapta-se. Yeah. E ele disse uma cena interessante que é que isso não, por exemplo, quando é uma greve de fome, o corpo não se habitua da mesma maneira. Estás a ver? Até pessoas. Eu nunca fiz greve de fome. Até pessoas que são. Acabam por ser hospitalizadas com as greves de fome. Isso. Porque é a cena da cabeça, aquilo que tu estás a mandar à tua cabeça, não é? A cena de quando é uma greve de fome é: eu não quero comer. Eu não quero. Estás a ver? Ou seja, estás a contrariar o teu corpo. E outra coisa é: o jejum é: eu não vou comer. Tu estás a dizer, estás a dar uma ordem ao teu corpo: eu não vou comer. E o teu corpo reage de maneira diferente. Estás ali nos primeiros dias
se calhar ali numa batalha, né? Entre carne e o espírito, não é? Estás ali. A carne. Mas depois, se calhar o corpo, não sei se estou a falar bem ou mal, mas acaba por ceder ali um bocado. É assim, lá está, é como essa pessoa disse, e eu gravei essa frase: o teu jejum, as tuas regras. Ou seja, tu conheces o teu corpo à medida que vais fazendo o jejum, e nunca é igual. Mas realmente o corpo e quem vai mergulhar na questão do jejum, vai entrar no jejum bíblico, vai começar a perceber isso, que o nosso corpo, ele, além de ser uma máquina extraordinária, não é? Foi Deus que criou, incluindo o jejum, e eu acredito que Deus até pensou no jejum para restabelecer, para fazer esse tal reboot ao nosso corpo, fisicamente falando, porque é notório. Eu não quero entrar muito aqui nesta parte da medicina, porque não é o meu forte. Eu só falo daquilo que me esclareceram, não é? Mas o corpo, ele adapta-se às circunstâncias, não é? Porque o corpo tem sempre a tendência, a carne, né? A Bíblia fala sobre isso, a nossa carne, ela tem uma tendência de mandar, de querer ser o mestre, não é? E esse é um dos segredos do jejum, porque a Bíblia fala que nós temos que ter domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito, não é? E o domínio próprio, ninguém trata ou exercita o domínio próprio com oração, nem com oração em línguas. O domínio próprio só é tratado com jejum. Porque como é que tu dominas a tua carne? É com jejum. Não há outra forma. Porque a carne, ela vai sempre pedir, ela vai sempre querer, ela vai querer, eu preciso, eu quero, não é? Daí essas dores de cabeça, daí esse mal-estar manifesta-se. É uma coisa em algumas pessoas que, e aliás, deixa-me dizer isto, o conselho que me deram a mim é: se o jejum se está a tornar algo insuportável, para o teu jejum. Se ele fica insuportável, se tu não estás a aguentar essa situação, é melhor interromper o jejum. Mas como tu disseste, e é verdade também... Mas desculpa. Diz. Mas, ou seja, parar, não é? Isso é estar a ceder dentro do que estávamos a falar agora. Não é? Que o corpo vai pedir, não é? Sim. Chega ali a uma altura que deve ser mesmo insuportável, não é? Não, aí é que está a grande questão. É que, como eu dizia, esses 3 dias são realmente, no meu caso, eu falo por mim, sim. São 3 dias muito, muito intensos. São mais intensos. São aqueles dias a prova, entendes? Mas passado esses 3, 4 dias, como tu disseste bem, tu já não tens fome. Por incrível que pareça. E aliás, deixa-me dizer isto aqui, que isto é importante para aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Um dos grandes amigos do jejum é a água. A água. Porque se nós fizermos um jejum total de 3 dias, nós não podemos beber água, não é? Mas se for um jejum parcial, ou seja, abstinência de comida, nós podemos beber e devemos beber água, devemos hidratar o nosso corpo. E a água, ela cria uma sensação de, não é de alimento, mas ela vai atenuando um pouco, vai-te enchendo o estômago, não é? E vai atenuando um pouco a situação. Mas, lá está, passado esse momento mais crítico, diria eu, o nosso corpo, eu pelo menos, às vezes meto, isto é um exemplo, não é? Às vezes meto umas gotas de limão, não bebo sumos, não faço nada disso, porque acho que isso já nem faço aquele jejum, chamado jejum, alguns chamam de jejum de Daniel, não faço. Que é? Desculpa, já agora? Que é abstinência dos manjares, não é? Comer só verduras e pequenas coisas. É outro tipo de jejum que eu nunca fiz, porque eu acho que eu ia ter mais facilidade em ter fome do que não comer. Pronto, mas volto a dizer, nós temos que ter a direção do Espírito Santo para fazer o jejum. Não pode ser assim de qualquer maneira. Pelo menos acho eu, não é? Tem que haver uma direção de Deus, e Ele tem que nos guiar e nós temos que ter um propósito. Para entrar no jejum é fundamental ter um propósito. Estou a jejuar, porquê? Ter esta consciência, porque o próprio jejum, ele é um ato de fé. É um ato de fé, não é um salto no escuro, é um ato de fé. Tu fazes o jejum bíblico porque tu sabes, acima de tudo, que agrada a Deus, porque é bíblico,
não é? E porque também há uma recompensa. A gente já vai ler aqui o Senhor Jesus a falar sobre isso, mas essa parte física, entramos por aí, eu não queria ter ido por aí, mas já que estamos aí, não interessa. Mas, passado 4 dias, 5 dias, claro, se tu passares à frente de um restaurante e está lá um bacana a comer um bife de picanha, pá, as coisas... Então, o melhor é evitar essas situações, não é? Mas, passado esse tempo, a comida já não... O corpo é como se ele dissesse, ok, tu não me deste o que eu queria, eu agora vou para o outro lado. E daí essa questão que tu dizes muito bem. Ele alimenta-se, não é? O corpo alimenta-se de hidratos e tudo isso. E quando ele não tem, o que é que ele faz? Como uma máquina excepcional que é, ele vai à procura. Daí os médicos dizerem que vai à procura de gorduras localizadas e tudo mais. Pronto, mas isso é outra questão. Mas ele vai à procura desses nutrientes. E por maravilhoso que é, a água tem muitos nutrientes. Houve até uma altura que eu fiz, isto é só aqui uma parte, os nossos hermanos, nossos hermanos, eles têm um hábito de beber água do mar. Isto parece um bocado estranho. Água do mar tratada, não é chegar à praia e começar, até porque não podemos, a água tem que ser, a água do mar, ela deve ser dada de uma forma doseada, não é? Porque senão os nossos rins eles não iriam suportar por causa do nível do sal. Pronto, mas a água do mar, e eu fiz essa experiência, ela tem nutrientes, tem minerais fabulosos, né? E eles fazem isso. Vários atletas espanhóis, Nadal e outros mais, eles bebem água do mar, porque a água do mar é rica nesses nutrientes. Então, se tu entrares num jejum e se beberes essa água do mar, digamos assim, ou pode ser água com limão, há pessoas que usam água com mel, por exemplo, mas é algo que te vai vai-te ajudar e a mim ajuda-me um pouco nesse sentido, porque realmente o corpo ele está habituado a esses nutrientes e aos alimentos. Tu achas que tens que ter uma... Eu acho que sim, mas vou-te perguntar, tens mais aprofundado no tema. Não pode ser qualquer um a fazer um jejum. Ou seja, para já acho que tens que ter uma maturidade espiritual já muito avançada, não é? Para conseguires compreender certas coisas. Não é? Epá, é assim, eu acho, isto é o que eu acho, não é? Porque lá está, a Bíblia não diz especificamente como é que o jejum, ele deve, os 7 passos do jejum, isso não existe, a Bíblia não fala sobre isso. Mas acho que o mais importante de tudo é a pessoa saber falar com o médico e saber se ela tem condições físicas para fazer o jejum, não é? E depois, e isto é muito importante, a pessoa deve saber entrar no jejum e sair do jejum. Porque pelo menos para mim, eu preparo-me mentalmente, preparo-me fisicamente. Por exemplo, antes de entrar, imaginamos que me proponho diante de Deus a fazer um jejum de 7 dias. Nas vésperas eu vou comer vou ter uma alimentação bem nutrida para ficar bem nutrido, não é? E quando eu saio do jejum, eu não posso comer à bruta, eu não posso comer desalmadamente. Aconteceu-me isso uma vez, porque das coisas maravilhosas que o jejum tem, ou quando tu quebras o jejum, né? Daí vem a palavra breakfast, né? Breakfast, quebrar o jejum. Os alimentos têm sabores que até então a gente não sabia que eles tinham. Isto é estranho e não se consegue explicar, mas é real. Quando tu dás uma dentada numa alface, pá, aquilo é a melhor alface do planeta. O cheiro de qualquer coisa, qualquer alimento, epá, ganha uma maior intensidade. Então a tentação de comer
como costuma dizer, à bruta, né? É grande. Mas isso é perigoso. É perigoso porque o nosso estômago, a gente tem que pensar, o nosso estômago ele é do tamanho do nosso punho, né? E embora ele seja elástico, não é? Ele se possa mover, mas ele está sem atividade. Os nossos intestinos, passado 3, 4 dias, deixam de funcionar. Então, se o corpo nesse estágio está, digamos, adormecido, não é? O nosso organismo ele está adormecido. Se nós colocamos, convém voltar aos poucos, não é? Gradualmente, pequenas quantidades, não entrar logo a começar a comer bifes e batatas fritas e coisas assim, porque isso, eu uma vez fiz isso, estava eu a dizer, eu uma vez caí nesse erro, logo no início, também não sabia muito e realmente quando comecei a comer não me controlei e passei mal, barriga, intestinos, passei mal. Mas eu tinha-te feito esta pergunta não é os 7 passos do jejum, mas pá, quando começámos a conversa de pá, vamos gravar este episódio sobre o jejum, fomos todos pesquisar sobre o tema, não é? Pá, e encontrei-me com perguntas, não é? Só que pá, não me sinto preparado para fazer um jejum. Estás a ver? Se calhar, se o fizesse, se calhar até, não sei se conseguiria ou não, mas se calhar até conseguia. Não, mas mesmo de cabeça, mentalmente não me sinto preparado. Estás a ver? Começo logo a pensar, como é que vai ser? Depois não como, e depois não sei o quê. E mesmo que a cena do dia a dia, estás a ver? Pá, é desconfortável, é muito desconfortável. Não me sinto preparado, mas se calhar pá, pode haver pessoal lá em casa que até se sinta preparado ou não, estás a ver? Sim. Pá, mas deve haver aí certos, pá, não quero dizer pontos, meu, isto não é uma cena, isto não é uma lista, meu. Pá, certas cenas que conselhos ou assim que possas dizer a eles e a mim, pá, o que é que deves buscar quando fazes o jejum, o que é que sentes, o que é que o antes e o depois, isto que já falámos aqui, estás a ver? Mas aquele primeiro passo, estás a ver? Aquele primeiro passo de vou fazer isto, estás a ver? Pá, é assim, eu acho que ninguém sabe tudo sobre o jejum, não é? E é algo que tu tens que descobrir por ti próprio. Os livros ajudam, o Espírito Santo ele vai-te guiar e ele vai-te fortalecer, não é? Temos que ter fé. Para fazer jejum temos que ter fé. Ninguém faz jejum sem jejum bíblico, não é? Sim. Sem ter fé. É um ato de fé, como eu estava a dizer. E nós sabemos que Jesus falou sobre isso, e a gente já vai ler aqui, porque é importante ler aqui esta passagem, em Mateus 6. Mas é importante, não quero estar a repetir o que a gente já falou aqui, é importante que exista um propósito. Ter um propósito. Eu jejuo porquê? Qual é a razão do meu jejum? E para quem nunca fez jejum, o conselho, eu não estou a falar aqui como se fosse um expert em jejum. Não, eu tenho a minha experiência e cada um tem a sua. Não está aqui em causa, não estamos aqui a fazer tabelas, um jejum a mais ou menos. Mas é fixe trazeres isso porque, como começámos a conversa no início, é uma cena que não é falada. Não é falada. Então qualquer informação que as pessoas possam ter. Acho que é fundamental uma coisa: não querer dar passos muito longos. Acho que é um dos segredos. Não querer fazer, por exemplo, eu conheci uma pessoa ou outra, e agora vou fazer já 14 dias de jejum, e depois chegam ali ao segundo dia e recuam. Não é? Porquê? Porque começam a olhar para os dias que estão na frente. É bom ter um calendário, ter um calendário no sentido de uma meta, não é? Olhar para um momento debaixo da direção de Deus e dizer assim: neste período aqui eu vou-me abster, eu vou-me focar em Deus. Entre aspas, apresentar aquela proposta, não é? Isso, exatamente. Comprometer que nestes dias... Isso é importante. Consagrar, eu faço assim, eu consagro o meu jejum diante do Senhor, porque eu sei que é algo que Ele se agrada, que eu faça, que Ele espera que eu faça, não é? Mas eu também tenho que ter consciência
das minhas limitações. E isso não é pecar. Não é pecar eu saber que eu não tenho fé para fazer. Eu neste momento não tenho fé para estar 40 dias a jejuar. Eu reconheço isso, não é? Então, mas eu quero lá chegar. Se tu me perguntares assim, eu conheço alguns homens que já jejuaram 40 vezes, mais que uma vez. Pelo menos eles dizem, não é? Se tu me perguntares, eu tenho esse sonho. Eu tenho esse objetivo. Eu já disse até à minha esposa, já disse a ela, eu não vou partir deste mundo sem pelo menos uma vez eu jejuar 40 dias. Isto não é questão de ser religioso, não, é algo que eu tenho no meu coração em fazer. Porque à medida que o jejum se prolonga, mais cenas a intensidade espiritual aumenta. Não. Cada dia há mais. Como é que eu ia dizer isto? Cada dia há mais de abstinência, cada dia mais profundo com Deus, em que tu provas, sentes e vês coisas e ouves coisas que tu não vês se não jejuares. Não sei explicar isto melhor. Mas daí, desculpa te interromper, e daí é fixe aquela passagem, agora não me recordo qual é que é o capítulo, mas que diz que a palavra de Deus é como uma espada a dois gumes que divide entre a alma e o espírito. E é próspera para dividir, como é que é? Para dividir os pensamentos. Ou seja, lendo a Bíblia, meditar na palavra, é que vais ter, ou seja, vais perceber o que é mesmo do espírito e o que é que às vezes pode ser só pensamentos teus. Aí é que vais conseguir. Afinal, tu percebes mais jejum do que eu pensava, meu fogo. Não, mas quem fala assim é porque já sabe, pelo menos a teoria. Fui pesquisar sobre isso. Mas deixa-me só dizer isto, que isto é importante que as pessoas ouvirem e perceberem. Não quererem dar passos muito. Porquê? O que é que acontece? A pessoa dá um passo maior que a perna, como se costuma dizer, e depois recua. E depois vem um sentimento de fracasso. Isto não é para mim. Então, o ideal é começar leve. É como ir para o kickboxing ou para o jiu-jitsu. Calma, vai com calma. Não entres logo a querer bater no mestre, a querer faixa negra, não é? Então vai devagar. Porque tu vais, à medida que tu vais fazendo, imagina, abdicas de uma refeição, por exemplo, no dia. Aquele dia tu decides, não, amanhã eu quero me consagrar, eu quero orar, eu quero ler a palavra, eu quero estar mais perto. Porque a questão aqui do jejum é que o jejum representa a fome de Deus. Tu estás a dizer, isto é o que eu tenho no meu coração, tu estás a dizer ao mundo espiritual que tu tens mais fome de Deus do que tu tens fome de pão. Tu estás a dizer, inclusivamente ao diabo, que tu não dependes, como o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus, eu não queria entrar por aí, mas é verdade, Jesus, como é que começou, o inimigo se apresenta tentando como? Com o pão. Como é que o inimigo se apresenta na queda do homem? O alimento. E o Senhor Jesus disse, e todos nós sabemos isso, nem só de pão. Ele está a dizer, eu não dependo. Ele está a dizer, diabo, eu não dependo do alimento natural. Eu não dependo de nutrientes e de vitaminas. Eu dependo da palavra de Deus. Então, na realidade, é isso que nós estamos a demonstrar. É isso que nós estamos a mostrar, não aos homens, porque Jesus disse para não mostrarmos aos homens, mas estamos a mostrar a Deus acima de tudo. E estamos a mostrar ao mundo espiritual, não é? E é importante nós, volto a dizer, não queremos dar passos maiores que as pernas, porque se nós falhamos, vem um sentimento de fracassei, não consegui cumprir, disse ao Senhor que ia fazer e acabei por não fazer, sinto-me mal, não vou fazer mais, não é para mim, e fica logo arrumado, e fica logo um assunto arrumado, não é? Não. E até porque há aqui uma questão que é importante a gente perceber, que
além da questão física, em que nós sentimos aquele mal-estar geral, são várias coisas. Eu não quero estar a falar muito, porque senão as pessoas dizem, mas estás a falar disto, Tem que ser, melhor é não fazer. Pequenas conquistas. Tem que ser doseado, tem que ser pequenas conquistas, pequenos passos. Mas o diabo também vai falar à nossa mente. Ele vai falar, sempre fala. Né? Isto não está a funcionar, isto não está a resultar, estás a fazer isto, estás a fazer dieta, Isto vai-te fazer mal, olha como é que ainda vais acabar num hospital. Então, todos esses sintomas que vêm à nossa mente, todos esses pensamentos, só têm uma intenção, é de nos fazerem retroceder. Eu lembro-me, agora estamos aqui a falar, eu lembro-me que eu fiz um determinado jejum, e posso até dizer isso à Carla, porque eu tenho que falar com ela, não é? Porque é a única pessoa talvez que sabe, não é? Quando eu vou fazer jejum, quando eu tenho que dizer, olha amor, agora não contes comigo para isto ou para aquilo. E às vezes já aconteceu até em períodos festivos, em que é normal estar à mesa com a família e tu te abstens, não é? E nessas alturas o inimigo ataca-nos com maior intensidade, que aquilo não. E nesse jejum específico que eu estou a falar, as coisas foram tão intensas para mim, e eu até achei que eu não tinha orado o suficiente, que eu não tinha meditado a Bíblia, porque fisicamente não correu como eu esperava. Foi muito intenso para mim, e eu achei, este jejum para o boneco. Foi, como costuma dizer, foi para o boneco. Não foi feito como devia ter sido feito. Né? Mas eu posso dizer, e eu disse isto à minha esposa, foi o jejum onde eu vi o maior rompimento na minha vida. Volto a dizer, eu tive apenas a sensação, que não tinha feito jejum que agradasse a Deus. Mas aquele foi o jejum onde eu vi mais rompimento. No pós-jejum. No pós-jejum. Não é no momento, sim. Mas é o pós-jejum. Porque era como se eu ouvisse constantemente o diabo a dizer, para, tu não estás a fazer nada, olha para isso, tu não estás a orar como devias estar a orar, tu devias estar consagrado, tu devias te dedicar mais, não sei o quê, mas um bombardeamento mesmo fortíssimo. E quando o jejum termina, passado ali um dia, eu vi um rompimento, um quebrar de situações que não há explicação, é sobrenatural. O jejum promove essas situações também. Mas eu acho que a gente podíamos ir aqui às Escrituras, aqui em Mateus 6, no sermão da montanha. Então, essencialmente, aqui do versículo 1 ao versículo 18, o Senhor Jesus fala: guardai-vos de fazer a vossa caridade, a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos, não é? Então ele fala aqui sobre ofertas, doação, não é? Quando depois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, quando deres a tua oferta, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em segredo, te recompensará. Ok, nós vimos aqui a primeira questão que Jesus está a abordar, que é a questão da oferta, da doação, da generosidade. E depois ele fala: e quando orares, não sejais como os hipócritas, que oram em pé, por aí fora. Em verdade, eles já receberam um galardão. Mas quando orares, entra no teu aposento, entra em secreto, não é? Fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Pois ele diz: não useis vãs repetições, porque pensam os gentios que por falarem muito serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Portanto, quando orares, depois o Senhor faz aqui a conhecida oração do Pai Nosso, não é? Depois fala sobre perdão, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Ou seja, Jesus está a falar
ofertas, oração e depois fala de perdão. Assuntos bastante importantes para todos nós, como nós devemos fazer. E depois ele diz no versículo 16: e quando jejuardes, e isto, ou seja, é normal falar-se de ofertas, de esmolas, de generosidade, é normal falar-se de oração, é normal falar-se de vigílias, é normal falar-se de perdão, temos que perdoar os nossos inimigos, temos que amar os nossos inimigos, temos que bem dizer os que nos... Mas porquê é que não se fala aqui deste versículo 16? E quando jejuardes? Não é? Essa foi a minha questão. Mas espera aí, então, mas toda a gente fala aqui, toda a gente fala destes versículos e quando chegam aqui parece que trava. E quando jejuardes? É que Jesus, ele não está a dizer, se vocês um dia tiverem um tempinho, uma horinha ou duas, façam uma oraçãozinha, está bem? Ele não está a dizer isso. Ele está a dizer quando orares. Ou seja, a oração tem que ser uma prática constante vossa. Ele estava a falar para os discípulos, mas está a falar para nós, está a falar para a igreja hoje. Quando deres esmola, ele está a dizer, quando deres esmola, ele está a dizer, tu tens que dar esmolas, tu tens que ofertar, tu tens que ser generoso, tens que esticar a tua mão ao próximo. Quando perdoares, ele está a dizer, já não pode viver sem perdão. Nós precisamos de perdão, mas também temos que perdoar os outros. Mas ele depois também diz, quando jejuardes, ou seja, ele não está a dizer se jejuardes, ele está a dizer quando. Ou seja, ele está a contar. É para fazer. Ele, depois há outra passagem que os discípulos de João, eles jejuavam e Jesus disse, mas o noivo, enquanto o noivo estiver, certo? Mas quando o noivo não estiver, aí sim, eles jejuarão. Aí terão que jejuar. É o tempo que nós estamos a viver hoje. E depois, ele diz como nós devemos fazer o jejum. Não vos mostreis contristados, como os hipócritas, não é? Que metem aquela máscara de sofrimento, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, e isto eu tenho para mim também, faz o teu jejum o mais secreto possível. Quanto menos gente souber, lá está a questão logística, tens que falar com a mulher, se olha, agora durante uns dias, X dias, não contes comigo, não me desafies para restaurantes, não me desafies para sushi, esquece, eu não estou aí, estou fora de jogo, estou noutra, agora alimento-me de outro tipo de alimento. Então, essa logística não é estar a tocar a trombeta. Há pessoas que dizem, eu não posso dizer a ninguém. Não, há situações em que tu tens mesmo que falar, principalmente com a tua mulher, tens que dizer, olha, mas não comes. Para as pessoas perceberem, para ela perceber, não é? Logisticamente, que tu estás fora de jogo. Não é? Mas aqui depois Jesus diz, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai. Ou seja, nós não jejuamos para os homens. Nós jejuamos para Deus, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Então o que é que eu vejo aqui? Que há uma recompensa para o jejum. Que é a tal cena que tu dizes que é a seguir ao jejum que tu tens... É depois do jejum que tu vês a recompensa, não é durante. Mas às vezes o erro de muitos cristãos, não é? E que eu, graças a Deus, por ter lido também este livro e outro que tenho aqui maravilhoso, eu entendo que o jejum não encosta Deus às cordas. O jejum não serve para intimidar Deus, para chamar a atenção, para obrigar Deus a fazer algo que eu quero que seja feito. Isso não funciona. Porque, como nós já sabemos, o jejum não muda a Deus. O jejum muda-nos a nós. E muda o panorama espiritual, o panorama que nós temos. Mas a oração também não muda a Deus. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Não é? Mas muda-nos a nós. A oração também não muda a Deus, mas muda as coisas. Altera o panorama espiritual das coisas. Então, nós todos nós temos que perceber o quê? Independentemente de isto ser uma novidade para algumas pessoas, nós temos que perceber, de uma vez por todas, a Igreja, e esta é a razão de nós estarmos a falar sobre isto,
Aqui, a igreja tem que perceber que o jejum é bíblico. Eu por acaso, volto ao mesmo tema que começámos no início, que foi a cena de haver um déficit de leitura da Bíblia hoje em dia. E agora estavas a ler este capítulo, né? 16, certo? Capítulo 6. 6? Capítulo 6. E, ou seja, no mesmo capítulo está a falar do jejum, não é? E também está a falar, tem essa oração que é das mais conhecidas, que virou tudo e mais alguma coisa, não é? Isso demonstra a falta de leitura da Bíblia, não é? Ou seja, no mesmo capítulo, 2 temas em que um é falado todos os dias no mundo inteiro e o outro ficou de lado. Não é? É porque não é um assunto apelativo, não é? Não é um assunto confortável, não é? É muito mais fácil falar sobre... Aliás, até pela questão da oração, porque nós nunca podemos desligar uma coisa da outra. É jejum e oração. Nós nunca podemos achar que podemos jejuar sem orar. Isso não existe. Mas é importante também dizer aqui uma coisa. Eu até tinha aqui um apontamento. É importante dizer uma coisa. Não é possível a ninguém. Imaginemos que vamos fazer um jejum de 7 dias. Não é possível estar 7 dias 24 sobre 24 horas a orar. Isso não existe. Isso não existe. Cair na repetição, mais uma vez. Isso não existe. Aliás, porque nós temos que dormir, porque nós temos que descansar, não é? Há um escritor que eu gosto muito, que ele chamava-se Derek Prince, e ele dá algumas instruções sobre o jejum e a forma como ele fazia. Ele era um praticante de jejum regular, e ele dizia que ele fazia desporto durante o jejum, ele pregava, ele viajava durante o jejum, e jejuns prolongados. Então, ele não estava em constante oração. Isso não é possível. Simplesmente isso humanamente não é possível, não é? Mas eu penso assim, isto sou eu a falar. No mínimo, nós temos que ter 3, 4 períodos. Imaginemos que vamos jejuar um dia, 24 horas. Se nós trabalharmos, nós não vamos dizer ao patrão: olha, eu estou a jejuar, você não me chateie, que eu agora estou mal disposto. Aliás, esse é outro dos sintomas. É normal, não é? Porque o jejum, ele também tem um efeito que eu acho até engraçado. Ele coloca à tona as nossas deficiências. É maravilhoso. A má disposição, por exemplo, no meu caso acontecia muito no início. Por exemplo, eu dou um exemplo. Eu se por exemplo passasse de 1 hora e se não tivesse a almoçar, eu começava a ficar nervoso e mal disposto, e não sei o quê, e enervava-me com facilidade. Agora é normal. Não há comer, a gente não come. Qual é o problema? Domínio próprio. Mas é a tal cena de não só tens a desintoxicação física, não é? Que o teu corpo começa a libertar essas cenas toxinas não sei quê. Mas também tens essa desintoxicação, ou seja, o teu, entre aspas, mau humor também começa a sair. Depois nos dias a seguir estás bem disposto. É isso é verdade. Fica para trás. Fica para trás. E não só fica para trás, isto é importante, não só fica para trás, como tu estás a domesticar. Porque o jejum promove isso. Porque, vamos lá ver, tu estás a dizer, essencialmente, o que é que nós estamos a dizer ao nosso corpo? Nós estamos a dizer ao nosso corpo quem é que manda. O jejum é uma disciplina de domínio próprio, não é? Tu estás a dizer à tua carne, nós sabemos que, e a Bíblia diz-nos isso, que a nossa carne, ela milita com o nosso espírito. Elas nunca concordam. A carne nunca vai concordar com o espírito, não é? A carne quer fazer uma coisa que o espírito não quer fazer. Há uma batalha, digamos, constante, não é? Mas nós não temos como tratar a nossa carne com oração. Ninguém trata a carne com oração. Tu podes orar em línguas 3 horas, 1 hora, o que tu quiseres, mas a tua mente, ela continua a pensar outras coisas. A oração em línguas não
ela fortalece o teu homem interior, fortalece o teu espírito. A oração, como é que eu ia dizer? A oração, ela conecta-te com Deus. O jejum desconecta-te com a carne. Ou seja, tu estás a dizer à tua carne assim, olha, agora aguenta aí. Agora ficas aí no teu lugarzinho. Mas eu quero... Shhh, calma. Agora não. E tu estás... É como se fosse uma balança. Tu estás a colocar o peso, ou seja, tu estás a subjugar a tua carne e tu estás a colocar o teu espírito a um nível que ele nunca teve. Então, coisas que tu não percebias, coisas que tu não conseguias alcançar, coisas que tu não conseguias tocar, não é? Pelo facto de estares em jejum, essas coisas deixam de ter significado, deixam de ter importância. Isto é importante, é importante a gente estar aqui a falar sobre isto, que o jejum é um ato de executar domínio próprio, porque não há forma como, não há outra forma, não há melhor forma de tratares, de disciplinares a tua carne. A melhor forma é o jejum. Não é estar de joelhos a orar 1 hora ou 2, não. É o jejum. O jejum subjuga a tua carne. O jejum mostra quem é o patrão. Quem é que manda aqui. Porque também é uma cena não só espiritual, não é? Mas também é uma cena física. Ou seja, o corpo manifesta-se fisicamente. Claro não que é? sim, claro que sim. E é por isso é que é... Yeah. Ou seja, tu começas a ter esses sintomas todos, que é para ver se a carne influencia o espírito a ceder. A ceder, tal não é? e qual. Tal igual. Por aí. É isso, é. Não, mas já falámos isto aqui no início logo, mas é importante todas as pessoas perceberem que isto é uma prática normal, por exemplo, nos muçulmanos. Não quer dizer que o façam de uma maneira certa, não é isso que eu estou a dizer. Porque eles também oram, não quer dizer que estejam a orar ao Deus verdadeiro. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que eles procuram o sobrenatural. Porque quem jejua, até os satanistas que jejuam, eles procuram o quê? O sobrenatural. Eles querem o quê? Eles querem poder. Eles querem a capacidade de manifestar certas coisas através do jejum. Então eles sabem. O jejum tem poder. O jejum, ele promove, no plano espiritual, promove determinadas coisas que sem jejum não há como. Eu falo por experiência própria, falo de mim, não falo dos outros, não vou falar por ninguém, nem por aqueles que quem escreveu os livros teve as suas próprias experiências e os livros servem para nos ajudar, não é? Mas lá está, cada um terá que percorrer o seu caminho, não é? Cada um percorre o seu. Agora, o que é importante, Renato, as pessoas perceberem e nós também percebermos, é que há uma recompensa, mas lá está. Como é que eu ia dizer? É como alguém que dá uma oferta. O mais importante do que a quantidade da oferta que nós damos é a razão da nossa oferta. É o que é que nos moveu para dar aquela oferta. O que é que está no nosso coração. Porque Deus vê a nossa motivação. Deus vê o drive, a intenção. Porque é que tu fazes? Porque é que tu jejuas? Não é? Estás a jejuar porque queres perder mais uns quilos, porque também perdes. É importante também as pessoas perceberem que em 7 dias, e depende de pessoa para pessoa, mas perdemos 4 quilos, 5 quilos, depende, não é? E quanto mais quilos se perde. Mas eu não estou a dizer isto para as pessoas agora começarem a querer perder peso, não é? Nada disso. Mas o que é que nos moveu para jejuar? Se é para encostar Deus à parede, não funciona. Não vai funcionar. Deus não se vai mover pelo nosso jejum. E já é o motivo errado. Já está, a motivação já está errada. De boca. Já está errado, né? Há até aquela passagem, agora lembrei-me, em que o primeiro filho de Davi, com Batseba, que morre, e ele jejuou. Não para que Deus revertesse o que ele queria fazer, mas na expectativa, ele estava na expectativa de que Deus pudesse reverter a situação, mas se não acontecer, entendes? Não é naquela perspectiva de querer obrigar Deus a fazer uma coisa, obrigar Deus a dar qualquer coisa, entendes? Porque esse é o propósito errado de querer
levar Deus a fazer qualquer coisa. Eu agora vou jejuar para obter isto, ou para ser abençoado nisto, ou para ter um trabalho novo. Esse não pode ser, eu penso assim, esse não pode ser o nosso propósito. Essa é a consequência, pode ser a consequência, mas não pode ser a nossa motivação. A nossa motivação, pelo menos a minha, é de estar mais próximo de Deus. Não é naquela de obter poder e tal, isso é uma consequência também. Tu estás mais próximo de Deus, então coisas serão acrescentadas. Quanto mais próximo tu estás dele, né, mais coisas tu vais perceber, mais intimidade tu vais ter com Deus, coisas maravilhosas acontecem, sonhos maravilhosos acontecem quando tu fazes. Não são alucinações. Há pessoas que dizem, são alucinações. Não são alucinações. São coisas sobrenaturais, porque lá está, há uma descompensação, mano, há uma descompensação, ou seja, imagina, quando tu jejuas, tu ficas mansinho, mano, ficas calminho, estás a ver? A tua carne, quando tu comes, ou tu estás abastecido, comes um grande bife picanha e estás com os amigos, tens montes de ideias, tens montes de cenas e falas muito e tal, isto e aquilo. Quando tu jejuas, ficas mansinho. A tua carne, há uma descompensação enorme, mas as coisas espirituais ganham uma dimensão. Ou seja, aquilo que para ti normalmente seria atrativo, quando tu subjugas a tua carne e o teu espírito sobressai, porque o teu espírito é o teu verdadeiro eu, não é a tua carne. Quando isso acontece, tu começas a perceber coisas que tu não consegues. Imagina, imagina que tu tens um cano, não é? Está cheio de entulhos, cheio de impurezas, não é? Quando tu entras no jejum, tu estás a remover esse lixo, então esse canal ele fica desobstruído, ou seja, o fluxo de água ou de seja do que for, ele corre com outra intensidade, estás a ver? E aliás, aliado à oração, porque está sempre ligado uma coisa com a outra, eu gosto deste exemplo, o Space Shuttle, né? Ele tem aqueles propulsores, né? que o levam a sair da... vocês já viram isso, né? Quando ele levantava, ele tem aqueles foguetes propulsores, depois os solta, não é? Não sei se vocês já viram isso. Eu não vi. Yeah. Já vi. Já viste? Já. É tipo o vai-vem que vai agarrado a um foguete, Isso. aquilo sobe, depois solta e ele... E aquilo vai à vida dele e o Space Shuttle, a nave, vai lá para o espaço, não é? Pronto, então esses propulsores, esses foguetes, digamos assim, pode-se dizer que é o jejum, ou seja, que leva a oração a uma intensidade maior. Mas é importante, lá está, é importante. Isto não é uma aula, estamos aqui a conversar, mas é importante. É um bocadinho mal. É um bocadinho. Mas é um assunto que eu acho que para mim é muito desafiante. Eu sempre, não sei dizer isto de outra forma. Eu gosto de desafios. Alguns, né? Mas gosto de desafios. E é um assunto que desafia, que te mete. Como é que eu ia dizer? Que mexe contigo. É um assunto que abana, não é? E tu também acabas por ver os teus limites, acabas por conhecer melhor o teu próprio corpo, como é que ele responde, não é? E se dá para ir ou se não dá para ir, se dá para fazer ou se não dá para fazer, não é? Mas com isso, lá está, eu não vou pensar na recompensa, mas eu sei que há uma recompensa. Eu sei que, mano, há sempre uma recompensa. Quando o jejum termina, passado um dia, por exemplo, eu posso dizer que eu já fui curado sem eu dar conta. Eu tinha uma situação que quando dei conta, já não está. Mas eu não fui atrás disso. Eu não fiz o meu jejum para ser curado. Mas foi algo que aconteceu. Assim, olha, passou. Entendes? E a tua cabeça foi logo, hoje. E pronto, acho que é constante, a busca é constante. Deixa-me só aqui dizer uma coisa que eu tinha aqui escrita,
Mas a grande questão é esta, essencialmente. É o que é que está a acontecer com o jejum na igreja contemporânea? Né? Porque foi isto que me desafiou. Eu estava a falar de desafios, mas de certa forma foi isto que me desafiou. Que eu não vejo isto a acontecer hoje em dia com a regularidade que devia acontecer. Né? Então eu decidi pesquisar e já estou quase no início outra vez, mas decidi ir mais a fundo nesta questão. Mas lá está, o jejum é como a oração, não tem como tu perceberes sem entrares, né? Não é como aqueles comentadores de desporto que eles nunca jogaram à bola. Quer dizer, eles sabem de pá, ver, ver os outros, dão uns palpites, dão uns bitados, mas quando chega lá, isto é assim, né? E vocês que gostam de futebol, pá, quando estão lá aqueles comentadores ou pseudo-comentadores, é uma coisa, mas quando se senta lá um ex-jogador, a coisa muda de figura. Porquê? Porque ele sabe o que é que ele está a falar. Ele já andou lá dentro do... E eles olham para ele, já dizem assim, pá, este gajo já andou lá dentro do campo, ele sabe o que é que está a falar. Então, é como a oração, é como o jejum, tu tens que saber, tens que praticar, tens que provar, e não deve haver, isto é o que eu creio, não é? Não deve haver aquela, não diria competição própria, mas não querer esticar muito as coisas para além daquilo que nós queremos. Não é? Queremos no sentido de acreditar. Temos que dar um passo de cada vez. Não querer fazer logo um jejum muito longo. Mas à medida que nós vamos progredindo, foi como alguém também disse, que quando tu lês a Bíblia, estavas a falar da Bíblia e de não haver um compromisso com a Bíblia como devia haver, tu lês a Bíblia e à medida que tu vais lendo a Bíblia, tu tens mais fome de Deus. Tu lês e tu queres ler mais, queres saber mais. E o jejum é assim também. É como a oração. À medida que tu vais tendo encontros com Deus mais intensos através do jejum, e tu notas que durante o jejum as coisas ganham uma intensidade maior com Deus, e tu dizes, eu quero mais disto, eu quero viver mais. Não é confortável, não. É desconfortável muitas vezes, mas aqueles momentos valem, aqueles momentos com Deus, aquela intensidade que tu tens, vale pelo preço. Porque, deixa-me só dizer isto, porque nós cristãos, né, achamos que Jesus pagou na cruz, que Jesus já derrotou o diabo e que nós não temos que fazer nada, que nós não temos que orar, nós não temos que pagar este termo, pagar o preço, é assim um bocado pesado, mas é real. Não é? Porque imagina, tu queres ser um músico, ou queres ser jogador de futebol, ou queres ser um culturista, ou queres ser um atirador de elite, tu tens que pagar um preço. Tu queres ser um tropa especial, tu tens que pagar um preço. Tu tens que te aperfeiçoar, tu tens que fazer as coisas com mais intensidade. Não é? Tens que ter já sabes que não te podes deitar àquelas horas, tem que haver uma privação, tem que ter uma privação de certas coisas. Não é? E o que é que acontece? Há muitas pessoas que nas coisas de Deus acham que não, que Jesus já conquistou tudo, está tudo feito, ele já venceu, ele venceu por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e descansam, digamos, à sombra da bananeira, né? Ficam relaxados, eu não tenho que orar, eu não tenho que jejuar, eu não tenho... Não, isso vai ser uma consequência, mas isso não é verdade. Isso não é verdade.